Não vamos mudar a mensagem desta noite, irmãos. Eu só quero que você receba essa mensagem e não se esqueça de uma palavra que eu vou falar aqui: prevenção. É melhor do que remediar. Ouvi isso de um pastor antigo da Assembleia de Deus, pastor Fernando Silva, bem moreninho. João Pessoa já partiu quando era pastor do Conde. Pastor Reinaldo conhece, o Maiara deve conhecer também, César conhece. E ele dizia na congregação da Rua do Rio, uma vez, no culto do amigo, que também era um culto do filho pródigo. Aí ele dizia: existe a palavra dentro desse texto que é muito importante: prevenção. Então eu convido os irmãos e as irmãs para nós ler Lucas capítulo 15, a partir do versículo de número 11, onde está escrito o seguinte: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me pertence. E ele repartiu por eles a herança. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua herança, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um cidadão daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolhotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui padeço de fome? Levantar-me, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros ou trabalhadores. E levantando-se foi ter com seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e moveu-se de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe o anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremos-nos. 24 e último: porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Glória. Que o Senhor nosso Deus possa clarear para nós esta mensagem da sua gloriosa palavra,
em que nós aprendemos lições importantes a respeito de permanecer na presença de Deus ou se desviar dos caminhos do Senhor. Este mesmo capítulo de número 15 fala a respeito de 3 parábolas. Em uma delas, que é a primeira, de respeito à ovelha que se desviou, se perdeu, deixou o rebanho, deixou a presença de Deus. A segunda fala a respeito da dracma que estava perdida dentro de casa. E o que isso quer dizer para nós? Que pode acontecer de ter pessoas dentro da casa de Deus, mas está perdida, está desviada do caminho do Senhor, está fora. É uma palavra, uma mensagem um pouco dura, mas é a realidade. Glória a Deus. E eu não tenho como saber quem está nesta condição. Somente a própria pessoa é que pode examinar-se a si próprio e testificar a sua condição ou seu relacionamento com Deus. Eu digo sempre que quando nós estamos bem na presença de Deus, tudo que nós fazemos para o Senhor, o fazemos de todo o nosso coração. Aquele que ora, ora com fervor. Aquele que louva, louva não simplesmente com a voz, mas com a alma. Você já ouviu alguém louvando e vale a pena ouvir aquele louvor? Porque não é simplesmente a voz de quem canta, de quem louva, mas é aquela pessoa que faz de alma, com todo o seu coração. Aquele que prega, não prega simplesmente por ser eloquente, por ter conhecimento, mas faz isso porque é consciente da sua missão, da sua chamada, para semear o Evangelho do Reino de Deus. Se nós não estamos fazendo tudo isso, é porque precisamos. A Bíblia fala sobre renovação. Existe a transformação de vida, existe a regeneração, existe o novo nascimento, que é quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Mas na nossa caminhada, vez por outra, precisamos analisar a nossa própria condição espiritual de comunhão com Deus, a fim de fazermos uma reflexão profunda, introspectiva conosco mesmo, se não há necessidade de uma renovação espiritual. Glória a Deus. O líder, o pastor, não tem como saber se o irmão, se a irmã está perdido dentro de casa. Não tem, ninguém tem como fazer isso. Só você mesmo é quem sabe como você está com Deus. Perdido porque deixou, perdido dentro de casa. E tem um outro grupo, que é aquele que permanece fiel a Deus, que é o irmão mais velho,
Ele próprio disse para Deus: Senhor, meu Pai, eu estou sempre contigo, guardando os teus mandamentos, andando na tua vontade. Aí quando eu falei sobre prevenção, é para isso. A história do filho pródigo é uma lição de vida e que funciona como prevenção. Nós aprendemos que, se nós permanecermos, nós vamos ter tudo da parte de Deus. Mas, se não permanecermos fiel na casa de Deus, na presença de Deus, vai ter consequências. Esse texto pode ser dividido em 5 partes muito importantes, onde nós aprendemos lições importantes da parte de Deus, do próprio Cristo Jesus, porque é ensinamento dele para nós. A primeira parte é o versículo de número 11 e 12, em que o filho era feliz e não sabia. E nós, irmãos, muitas vezes temos tudo e não agradecemos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Oh, glória! Quem está na casa do Pai, não lhe falta nada. Deus faz as provisões. Aqui não tem ninguém pobre. Deus abençoa. Alguns dizem que o grande erro do filho pródigo foi pedir parte da sua herança ao pai. Eu diria que não. Sabe por quê? Porque nós todos os dias oramos a Deus pedindo alguma coisa, sim ou não? Deus, me dá parte da minha herança. Você é herdeiro de Deus. Você é filho de Deus, filha de Deus. O que é de Deus é seu. E todos os dias você pede alguma coisa para Deus. Então não foi um grande erro pedir parte da herança. O grande erro foi ter se afastado da presença de Deus, ter fugido da presença de Deus. Prevenção. Quando chegar o pensamento, que pode acontecer, porque é muito bom servir a Deus quando tudo vai bem. Mas chega o momento do teste, chega o momento da provação, chega o momento da tentação, em que você se depara frente a frente, cara a cara com o diabo, com os demônios, tentando tirar você da presença de Deus. E você não é melhor do que Jesus, e aconteceu com Jesus, e não acontece conosco? Acontece, irmãos. Eu hoje ouvindo um vídeo, e uma irmã que se desviou, ela dava o seu testemunho, e dizia que o inimigo, quando escuta alguma coisa de um crente falando sobre termos de murmuração, reclamação, ele começa a se apropriar das palavras do crente e começa a trabalhar para derrubar ele da presença de Deus. Eu faço minhas orações, você faz a sua oração, mas tem momento que eu paro de falar e oro em pensamento diante de Deus para que o inimigo não escute e venha impedir o recebimento da minha bênção da parte do meu Deus.
Temos jovens hoje aqui nesta noite ouvindo esta palavra, que muitos, eu conheci muitos filhos de pastores, filhos de crentes, criados na igreja, mas chegou um momento da sua vida que ele teve que tomar a sua própria decisão e andar com seus próprios pés, porque eram crentes, porque papai e mamãe é crente, mas nem sempre vai ser assim. E neste momento de decisão é onde o inimigo, que lhe conhece, que sabe o seu ponto fraco, vai se utilizar da coleguinha lá da escola, para tirar você da igreja, para tirar você da presença de Deus. Segunda parte do texto: as consequências por ter se afastado da presença do Senhor. Preste atenção. Quando vier o pensamento de sair da igreja, da presença de Deus, o inimigo vai mostrar o mundo florido, os mais apetitosos manjares que você possa imaginar. As coleguinhas da escola vai dizer: tu não está vivendo não. Você vai lembrar desta palavra que hoje o Espírito Santo está mandando para você, o seu coração. Vá dançar, vá para a farra, vá para a festa. É a voz do inimigo para te afastar da presença de Deus. Ele não mostra e não revela as consequências. Não, jamais vai mostrar isso. Não. Vai mostrar as coisas boas que o mundo oferece. Desse jeito. Vai colocar no seu caminho pessoas que não te aproxima de Deus, mas age o contrário, que te afasta de Deus. Isso é a realidade, irmãos. Por isso que o Salmo 1, versículo 1 diz que aquele que é de Deus, servo de Deus, o justo, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Quando o ímpio se aproximar, sai correndo para longe. Consequências. E poucos dias depois, o filho mais novo vai juntando tudo. Olha, irmãos, eu conheci pessoas em João Pessoa que entraram na igreja pobrezinho. Não demorou muito, Deus o abençoou, deu coisas grandes. E sabe o que aconteceu? Se desviou. Foi o que aconteceu com esse jovem. Pegou tudo, caiu fora. E a Bíblia diz que ele desperdiçou tudo, gastou tudo, vivendo dissolutamente. Uma vida profana, porque se tornou escravo do inimigo e não tem forte. Depois que o Espírito Santo de Deus sai, a pessoa se torna absolutamente vulnerável às concupiscências da carne, dos olhos, à soberba da vida, e deixa de ser um instrumento de Deus para ser um instrumento do adversário. Prevenção. Nunca deixe que o pensamento chegue nem na sua mente de sair da presença de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Não permita. Este jovem começou a colher
os frutos da sua rebelião, da sua apostasia, da sua própria queda. A Bíblia diz que ele começou a padecer necessidade. Na casa do pai tinha tudo, com abundância, e agora faltando o básico, o alimento, o pão. E a Bíblia diz que ele desejava se alimentar daquilo que os porcos comiam. Lá era diferente, mas aqui na nossa região seria lavagem. Imagine, irmãos, os manjares que ele comia na casa do pai enquanto estava firme nos caminhos do Senhor, que é uma parábola, é um ensinamento. É essa a verdade que o texto transmite para nós. Terceira parte, consciência. Qual é a consciência? Versículo 17. E caindo em si, consciência. Teve que sofrer muito. Os amigos que outrora, por causa do seu dinheiro, já não estavam mais com ele. Porque a própria Bíblia diz que os ricos têm muitos amigos, pobres não têm, né? Quando ele tinha recursos, dinheiro, os amigos estavam ali. Mas chegou o momento de cair em si. E caindo em si. Versículo 18. Ele diz: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Quarta atitude, ação. Ele não somente caiu em si, mas ele tomou uma atitude, uma ação. E qual foi? E levantando-se, versículo 20 e 21. E levantando-se, foi ter com seu pai. E quando o seu pai, quando ele estava ainda longe, seu pai o viu e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Conclusão, resultado positivo. Versículo 22, 23 e 24. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lo, e ponte-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos. Por quê? Por que deste banquete? Para que este banquete? Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Aleluia! Glórias a Deus, porque a história termina positivamente. Deus é grande. Quem sabe você chegou aqui nesta noite, talvez como aquela ovelha que se perdeu, saiu da presença de Deus. Talvez você seja representado naquela pessoa que está perdido dentro da casa de Deus. Já não sente mais aquele prazer nas coisas de Deus. Está vindo talvez para agradar alguém.
mas você já não é mais aquela mesma pessoa de que quando aceitou a Jesus como seu Salvador. Talvez você seja esse filho pródigo que foi enganado, foi para o mundo, está no mundo, está colhendo as consequências. Eu não conheci ainda nenhum nestes 35 anos neste caminho, nenhum que tenha se desviado dos caminhos do Senhor e seja feliz. Não, porque a tristeza, a amargura toma conta da sua alma. Passa momentos de alegria, não de felicidade, porque a felicidade é um estado do espírito que não depende das circunstâncias exteriores. Tristeza é diferente, alegria é diferente. Talvez a pessoa sente alegria no bar, na bebida, na fanfarra, na dança, na festa, mas no fundo não é feliz, perdeu a esperança, perdeu tudo. Porque quem perde a salvação, quem perde a Deus, perde tudo e não tem como ser feliz. Prevenção. Você que está firme, você sabe, todo cuidado é pouco para jamais se desviar do caminho do Evangelho, porque só tem a perder. E se você está fora, o Pai está esperando por você, com roupas novas, com anel para colocar no dedo, e com um bezerro cevado já preparado